Boa noite. Prazo para renovar FIES é prorrogado. Aplicativo vai monitorar mensagens racistas e preconceituosas nas redes sociais. E a semana após feriado prolongado começa com mais de 300 oportunidades de emprego. Handebol feminino de São Bernardo elimina o Santo André e vai para a final do Campeonato Paulista. E aqui na bancada eu converso com o vereador de São Bernardo, Rafael Demarque. E o assunto de hoje? Educação. Hoje é terça-feira, 3 de novembro de 2015. Começa mais um J mais ABC. Estudantes que têm contrato em vigor do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, têm novo prazo para fazer a renovação referente ao primeiro e ao segundo semestres deste ano, 30 de novembro. Veja mais detalhes em nossa reportagem. O Ministério da Educação prorrogou para o dia 30 de novembro o prazo para a renovação dos contratos do FIES do primeiro e segundo semestres de 2015. A medida consta na portaria publicada no Diário Oficial da União. Foi prorrogado também para a mesma data o prazo de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e para solicitar a dilatação do prazo de utilização do financiamento referentes ao primeiro e segundo semestres de 2015. Também fica liberado até o dia 30 de novembro o aditamento de suspensão temporária e encerramento antecipado do prazo de utilização do financiamento referente ao segundo semestre de 2013, primeiro e segundo semestres de 2014 e ao primeiro semestre de 2015. A renovação do financiamento e demais operações devem ser feitas por meio do sistema informatizado do FIES, o SIS-FIES, disponível nos sites do MEC e do FNDE. Aplicativo vai monitorar mensagens de racismo e intolerância nas redes sociais. Desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo, o aplicativo será lançado ainda esse mês e vai permitir que usuários identifiquem comentários racistas ou que incitem a violência e a intolerância nas redes sociais. A nova ferramenta foi encomendada pelo Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. O aplicativo funcionará buscando palavras-chave na web que contenham teor de discriminação e preconceito. As informações ficarão disponíveis online. Ataques de cunho racista pela internet ganharam repercussão no começo da semana, depois que a atriz Thaís Araújo foi alvo de mensagens de intolerância numa rede social. Thaís publicou em 1º de novembro uma mensagem no qual repudiava a atitude daqueles que a ofenderam. O caso é investigado pela Polícia do Rio de Janeiro. Se você, assim como a atriz Thaís Araújo, já se sentiu vítima de alguma publicação racista ou preconceituosa, siga esses passos. Arquive todo o conteúdo por meio de prints, fotos ou em papel impresso. Registre um boletim de ocorrência. Autentique no cartório as publicações. Procure o site www.safernet.org.br e reforce a sua denúncia. O aplicativo foi batizado de Monitor de Direitos Humanos. Vamos agora à previsão do tempo. Áreas de instabilidade se espalharam pelo estado nesta terça-feira. Choveu fraco em vários pontos e a temperatura média ao longo do dia foi de 21 graus, atingindo máxima de 26 em locais isolados. Veja agora a previsão completa para esta quarta-feira. Em São Caetano, a mínima prevista é de 19 graus e máxima de 24 graus. Na capital de São Paulo, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Já no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 21 de mínima e 26 graus de máxima. Em São Carlos, a previsão é de 23 graus de mínima e 31 graus de máxima. Veja no próximo bloco, região conta com mais de 300 oportunidades. Teremos também os números do mercado financeiro desta terça-feira. Continue conosco, o J mais ABC volta já já. E o nosso repórter Leandro Amaral está ao vivo na cidade de São Caetano, onde a Câmara discutiu o uso do tão falado aplicativo Uber na cidade. Boa noite, Leandro.
Pois não, Isabelle, muito boa noite a você, aos amigos do J Mais ABC. Voltamos a falar direto aqui da Câmara de São Caetano do Sul. Agora há pouco, no Direto da Câmara, nós informávamos a respeito de uma votação importante, a segunda e decisiva apreciação dos vereadores aqui na casa, a respeito da utilização ou proibição do aplicativo Uber. E agora nós temos a votação final. E tenho até o texto aqui em mãos, Isabelle, pelo seguinte: ficou da seguinte forma o texto aqui em São Caetano: o transporte de pessoas para locais pré-determinados em veículos particulares que não possuam taxímetro, cadastrados ou não em aplicativos que possuam finalidade lucrativa, fica proibido no âmbito de São Caetano do Sul, até que seja regulamentado pelo Poder Executivo outro tipo de serviço. Para falar mais sobre esse assunto, como vocês podem ver, nós temos uma presença aqui, e foi assim ao longo das últimas sessões, de um grupo de taxistas, pessoas que estão no dia a dia aqui de São Caetano do Sul, muitas das quais nascidas aqui na cidade, trabalham, tiram o pão de cada dia através justamente dessa profissão que é tão importante no ir e vir das pessoas. E quem está representando o pessoal aqui é o Eber. Só que o Eber só tem as letras semelhantes ao Uber. Ele é completamente contra e vai falar, assim como os outros aqui, o porquê do segmento ser contra a utilização do aplicativo como o Uber. Eber, boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. E explica um pouquinho mais detalhado, aproveita essa oportunidade ao morador, especialmente de São Caetano, por que os taxistas são contra essa tecnologia. Boa noite a todos. A nossa classe luta pela legalidade. Existem algumas inverdades que são ditas por aí, que o aplicativo Uber é uma nova tecnologia. E nós queremos dizer que isso é mentira, porque nós taxistas já disponibilizamos tecnologias de outras empresas que nos chamam através de aplicativos, que eu posso nomear aqui 99 Táxi, Easy Táxi e outras, que nós fazemos serviço com segurança, pagamos nossos impostos, certo? E nós trabalhamos na legalidade. Ou seja, não são contra a tecnologia. Jamais. A tecnologia chegou primeiro para os taxistas. Nós usamos a tecnologia parecida com o Uber há mais tempo que o Uber. Nós já temos essa tecnologia aqui em São Caetano há 3 anos. Os moradores aqui sabem muito bem, pode chamar os taxistas apenas num clicar do botão. Em menos de 2 ou 3 minutos, os taxistas já estão atendendo os clientes. E também nós estamos nos nossos pontos, temos o telefone nos pontos, atendemos completamente legalizados e nosso serviço é com segurança, todos os taxistas têm seguro, nós somos fiscalizados pela Secretaria de Mobilidade Urbana, nos apresentamos anualmente para requerimento de novos documentos, tiramos nossos alvarás, temos que tirar nossos antecedentes criminais e nós prestamos esse serviço de excelência na cidade de São Caetano do Sul. Agora, para quem está em casa entender, se o Uber vier a ser regulamentado em São Caetano do Sul, o que muda na prática, no dia a dia, nessa prestação de serviços que é tão importante? É muito simples. Você, quando apertar o botãozinho lá do seu aplicativo, vai chegar uma pessoa até você totalmente desconhecida. Ela não é fiscalizada por ninguém, não se sabe qual é a real função dela, não conhece a cidade, não tem experiência e não tem nenhum tipo de fiscalização. A Secretaria de Mobilidade Urbana de São Caetano do Sul não fiscaliza e não autoriza esse tipo de aplicativo nessa cidade. Bom, agora também para deixar claro, Eber, com essa votação que foi sacramentada agora há pouco aqui na casa, mantendo a proibição até que se prove o contrário e o Executivo queira regulamentar, vai ser mantida a proibição. Quem vai fiscalizar o dia a dia para ver se os outros profissionais seguem o que vocês seguem e estão dentro dessa, digamos, desses requisitos municipais e dessas exigências para atender os moradores de São Caetano? Primeiramente, a função de fiscalizar é da Secretaria de Mobilidade Urbana, mas se algum morador ou algum taxista presenciar que isso é ilegal na nossa cidade, pode chamar ou a Guarda Municipal ou também a Polícia Militar, que tem poder de polícia e pode fazer a apreensão dos veículos. Outro fato também importante, até um pouquinho antes da gente entrar no ar, tinha algumas comparações. Se regulamentar em São Caetano vai ser igual em São Paulo. O que mudou em São Paulo e o que tem lá que vocês não querem que aconteça aqui? O prefeito de São Paulo foi sábio. Ele criou uma categoria de táxi que era desejo da população, uma categoria executiva. Mas em São Caetano, eu posso provar para você que existem taxistas, veículos executivos rodando aqui e cobrando como táxi comum. A população de São Caetano pode ficar tranquila que ela tem veículos executivos, veículos bons e que cobram taxas de veículos de taxas comum, táxi comum.
não temos taxas executivas aqui. Ou melhor, taxas mais caras. Então, repetindo, Isabel, nós estamos aqui com um grupo de taxistas de São Caetano. Eu queria aproveitar, tem um senhor aqui que me informaram que é o taxista mais antigo aqui de São Caetano do Sul. Como é que é o nome do senhor? É Walter. Seu Walter, o senhor é taxista há quanto tempo aqui em São Caetano? Desde 68. Desde 68. E o senhor também é contra ao aplicativo Uber? Sim, sim. Quais seriam os malefícios do Uber? Eu não tenho muito conhecimento do Uber, sabe? Eu tenho conhecimento mais do meu trabalho, né? De Uber, eu não tenho assim. E no dia a dia o senhor está regulamentado, todas as ações bonitinho, de acordo com a secretaria, está tudo seguindo a lei? Ok, tudo ok. Tudo bem, tudo documento em dia. Então gostou aqui da manutenção, da proibição desse aplicativo? Ah, sim, porque a gente luta, né, com uma vida já há muito tempo, vem lutando, e entra os outros aí sem documentação nenhuma, com chapa particular, tudo, né? E a gente tem que ter todos os documentos exigidos pelo CEMOV, né? Perfeito. Obrigado, parabéns pela disposição aí. Aliás, parabéns a todos aqui, taxistas, que acho que é aquilo que é mais importante, né, Isabela? A gente costuma dizer, seja contra ou favorável, mas você tem que vir até onde se discute a legislação e expor o seu ponto de vista. E foi isso que esse grupo de taxistas fez aqui em São Caetano do Sul. Esse grupo foi ouvido, tanto que o projeto teve a sua proibição mantida aqui na casa, e agora vamos aguardar uma fiscalização efetiva da cidade, a menos que a prefeitura, como foi colocado e acrescentado no texto, opte num segundo momento pela regulamentação. E ficou claro aqui também pela palavra dos taxistas, eles não são contra a tecnologia, são sim contra essas iniciativas que envolvem especificamente o Uber, tendo em vista essa falta de atendimento às principais exigências daqueles que estão no dia a dia prestando tão bem esse serviço. Isabelle, voltamos ao vivo aos estúdios do J+ ABC. Obrigada, Leandro. Vamos agora aos números do mercado financeiro desta terça-feira. O dólar comercial fechou em baixa de 2,39%, cotado a R$ 3,77. O euro encerrou com desvalorização de 2,49%, vendido a R$ 4,13. E a Bovespa terminou o dia em alta de 4,76%. Depois do feriado prolongado, as centrais de trabalho abriram mais de 300 oportunidades de emprego na região. Confira. A semana pós-feriado prolongado começou com mais de 300 vagas de emprego na região. O painel da Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, de Santo André, oferece 48 oportunidades. As principais ocupações são para conferente de mercadoria, operador de telemarketing, assistente comercial de seguros e operador de vendas. Interessados devem procurar uma das sedes da Secretaria, na Avenida Arthur de Queiroz, 720, bairro Casa Branca, ou na Rua Sigma, número 300, na Vila Mazei. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Já a Central de Trabalho e Renda em São Bernardo tem 119 oportunidades. As maiores ofertas são para operador de loja, auxiliar de limpeza, operador de caixa e assistente social. Pessoas com deficiência também podem pleitear uma vaga, no caso, para repositor de mercadorias. Quem quiser se candidatar deve procurar uma das unidades da Central ou na Rua Marechal Deodoro, 2316, no centro, ou na Avenida Araguaia, 265, no Riacho Grande. O atendimento é de segunda a quinta, das 8 da manhã às 5 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 3 da tarde. Em Diadema, o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda, localizado na Rua Professora Vitalina Caiafa Esquivel, número 101, tem 51 vagas. Os destaques vão para as funções de estoquista, fiscal de loja, vendedor interno e auxiliar de manutenção predial. O CPTR de Diadema atende das 7 da manhã até as 4h30 da tarde. E em Mauá, o CPTR oferece 97 oportunidades. As melhores ofertas são para auxiliar de limpeza, operador de telemarketing, encanador industrial e mecânico em manutenção de máquina predial. O candidato deve ir até a Rua Manuel Pedro Júnior, número 45, no centro, entre 8 da manhã e 5 da tarde. Os interessados em pleitear uma das vagas devem estar munido de RG, CPF e carteira de trabalho. No próximo bloco, eu converso com o vereador de São Bernardo, Rafael Demarque. Vamos falar sobre educação. Continue conosco, o J+ ABC volta já já.
A Metodista eliminou o Santo André e agora vai para a final do Campeonato Paulista de Handebol Feminino. A equipe de São Bernardo passou com facilidade pelo time andreense e agora vai enfrentar o Pinheiros na decisão. A segunda partida entre os times da região foi bem disputada, com o placar final de 25-21 para a Metodista. A equipe tem a melhor campanha da competição, o que não garante uma final fácil contra o Pinheiros. O jogo acontecerá no dia 15 no ginásio do Baitão, em São Bernardo, às 4 da tarde. São José e Santo André vão decidir o terceiro lugar do campeonato às 2 da tarde, no mesmo ginásio. De volta com o nosso repórter Leandro Amaral, que está em São Caetano e agora fala sobre o trânsito na região. Pois não, Isabelle, voltamos agora para prestar serviços ao motorista. Falamos agora há pouco do taxista e da questão polêmica do Uber que foi votado aqui na Câmara, mas nós vamos falar do outro lado da rua aqui, ó. Na Avenida Goiás, neste momento, trânsito flui bem neste momento, sinal verde ao motorista para quem segue nos dois sentidos, tanto rumo a Dom Pedro II, sentido Santo André, quanto quem segue no sentido oposto aqui, Guido Aliberti, São Paulo, fazendo este trajeto de retorno. O motorista só para mesmo, como você pode ver neste instante, pelas lentes da TV+, em obediência, é claro, ao semáforo. E um outro detalhe importante, o motorista tem que também, a partir de agora, redobrar a atenção, porque neste instante começa a garoar aqui em São Caetano. Então, o único obstáculo neste momento não é o excesso de veículos, não é nenhum acidente, e sim a prevenção de acidente, se você seguir com mais calma, tendo em vista que começou a garoar. Voltamos ao vivo ao J mais ABC, Isabelle. Obrigada, Leandro. E agora eu converso com o vereador Rafael Demarque. Assunto de hoje, educação. Boa noite, vereador. Primeira vez que eu entrevisto ele chamando ele de vereador. Já foram revista falar de comida, de família, mas é a primeira vez que a gente se encontra aqui na bancada para falar com o vereador. É verdade, mas continuamos amigos. Né? Com certeza. Seja bem-vindo. Obrigado, mais uma vez. É uma honra, um prazer estar aqui no jornal, o único jornal que cobre verdadeiramente a nossa região. É aqui. verdade. E o que tem de gente que assiste esse jornal, gente, como eu fico feliz. Eu estava comentando, você estava entrando lá, vira e mexe, eu estou na rua, outro dia parei no posto de gasolina, conversei com um rapaz, e as pessoas gostam de saber, como o Carreira sempre disse, né, o que acontece na esquina e não o que acontece na China. E nosso objetivo aqui, o jornalismo da TV+, sempre busca trazer a informação para você da região do Grande ABC, a informação daqui, bem pertinho de você. E, por falar nisso, tem se comentado muito aí nas mídias, nas redes sociais, que hoje em dia as redes sociais trouxeram a facilidade da gente saber o que acontece em fração de segundos também. Né? É uma questão que está trazendo uma polêmica muito grande para a região, mas acho que não só para a região, acho que para muitos outros estados também, que talvez tenham visto isso, que é o programa Escola Sem Partido, Escolas Sem Partido. Vamos explicar então o que significa isso, de onde surgiu a ideia, o que está por detrás disso? Bom, na verdade, a gente fala essa questão de educação, né? A gente viu como que a educação do país, desde 98 para cá, ela está, vamos dizer, atrasada. Como que a educação ficou desqualificada no nosso país. Um tema muito polêmico que aconteceu nos últimos 1 ano para cá foi a questão de ideologia de gênero. Quer falar disso primeiro, depois a gente fala? Podemos falar, porque o Escola Sem Partido ele ajuda muito na questão da ideologia. Então vamos começar por aí, porque eu também gosto de falar desse tema, já tive várias entrevistas aqui para falar sobre esse tema. Ideologia de gênero. Tem muita gente que não faz a mínima ideia do que significa ideologia de gênero. Você, por exemplo, que está nos assistindo, você sabe o que significa isso? Se sim, muito bem. Se não, Rafael vai explicar. Não, legal. Na verdade, a questão da ideologia de gênero é um assunto polêmico, né, que ele é muito difundido tanto na mídia como pelas pessoas e muita gente não entende o significado real do que é a ideologia de gênero, né? A questão da ideologia é o quê? Ela quer colocar na escola, na cabeça das nossas crianças, a questão do quê? Ensinar crianças que você não nasce mais nem menino, nem menina e que isso é uma construção social. Que verdadeiramente você, não, independente das questões hormonais, você nasce um ser praticamente assexuado e a tua construção social é que determina o que você é, né? E a base do assunto é o quê? Falar que é para defender as questões, né, de homofobia. Mas, na verdade, nós estamos imputando para crianças que, na verdade, não têm essa responsabilidade, uma coisa que nós adultos deveríamos ter. Então, nós estamos jogando nas escolas para ensinar, a partir de agora, a questão de ideologia de gênero, ensinando crianças de 3, 4, 5, 6 anos que são vulneráveis, que você não nasce menino nem menina. Isso é uma construção social. E isso traz muitos problemas para o nosso país e para as nossas crianças. Né? A criança ela é muito cognitiva.
pode perceber que uma criança, quando pega um objeto, né, parecido com um telefone, coloca lá, alô, né, como se estivesse falando no telefone. Então a criança ela tende a copiar o que o adulto faz. A partir do momento que você coloca para uma criança, ó, você não é menino nem menina, isso é um desenvolvimento social, e você começa a colocar materiais didáticos, ensinando criança com foto aqui, menino beijando menina, menina beijando menina, o problema não está na questão do homossexualismo. O problema está na questão de eu induzir crianças cada vez mais cedo a ter envolvimentos e aflorar áreas sexuais cada vez mais cedo. Né? Esse é o problema, nós estamos colocando e imputando na criança algo desse tipo. Por isso que foi um tema tão polêmico no país inteiro e nenhuma cidade, acho que 8 cidades no Brasil aprovaram ideologia de gênero e acabaram voltando atrás. Né? E nós estamos discutindo isso agora em São Bernardo. Esse mês de novembro vai entrar na pauta da cidade de São Bernardo do Campo, essa discussão. É uma discussão que, na verdade, vai ser derrubada também. Sim. A questão de ideologia de gênero na escola... É porque uma criança de 3, 5 anos não pode escolher, né, gente? O que ela vai, se ela vai usar o banheiro de menino ou vai usar o banheiro de menina. Enfim, eu não estou aqui para dar a minha opinião. Exato. Mas o grande lance de tudo é o quê? É que não é uma questão do quê? De embate religioso com embates da classe LGBT, não. Pelo contrário, todo mundo tem que ter o seu direito. A questão da ideologia é que nós estamos colocando crianças que são... que não tem condição de tomar decisão, ela tem que ser ensinada. Sim, a criança tem que ser educada. educada. Os pais têm que educar, a família tem que educar. Isso. É a função da família. E nós estamos jogando para o governo. O governo está tentando colocar o quê? Isso na escola de uma forma que os pais não possam mais apitar. E, na verdade, a Constituição Federal do país garante, por lei... Né, vamos colocar um parênteses. E tira o poder do professor, muitas vezes. Né? Que está dentro da sala de aula, quer dizer, se não pode usar determinada situação ou falar determinada coisa dentro da sala de aula, é uma regra da escola, então você tem que obedecer. Se você é a favor, mantenha seu filho lá. Se você é contra, tire ele dessa escola e coloque em outra. E o grande problema é que nós temos muitos professores, né, que vêm reclamar e procuram a gente por saber que a gente defende muitas causas de educação e causas de neutralidade na escola, acabam procurando o nosso gabinete. Né, professores que às vezes recebem uma diretriz que não é lei. Olha, Rafael, olha o que me colocaram para ensinar na escola. Né? E você olha uma coisa totalmente inconstitucional, né? Uma coisa que não poderia ser ensinado na escola. E eles são forçados a explicar e ensinar coisas na escola que não deveriam ser ensinadas. Você está dando como exemplo, por exemplo, a questão de política, de algumas ideologias que muitas vezes não são mostradas ou verbalizadas no ato de uma matrícula, ou até mesmo uma questão de religião, é isso? Até, por exemplo, vou dar até um exemplo, vou sair até da questão de ensino. Né? Existe uma normativa que não é lei, né, mas está no Diário Oficial da União, que é a questão do banheiro neutro nas escolas. Ou seja, que as escolas comecem a implantar, em alguns lugares, banheiro neutro, banheiro unissex. Puxa, agora se imagina, eu não sou pai ainda, mas você tem uma filha, não tem, Isa? Tem um filho, um menino, quantos anos? 5 anos e meio. Imagina você liberar o mesmo banheiro para um menino, para uma menina, né, de 5, 6, 7 anos. Porque a partir do momento que você implantei ideologia de gênero e não existe mais sexo, né, nem masculino nem feminino, não existe mais banheiro masculino e feminino. Mesmo porque homossexual sempre existiu, gente. Se você for para Roma antiga, você vai ver que, né, era a coisa mais comum. Eu acho que as pessoas estão deturpando muito a escolha sexual de cada pessoa, de homofobia, de preconceito, de racismo até, ou até mesmo dessa ideologia de gênero que querem implementar na mente das nossas crianças. Porque para mim isso é você querer implementar algo, é igual você condicionar uma criança a comer na hora do café da manhã, no almoço e na janta. Então, se você coloca um banheiro, por exemplo, unissex, você vai colocar na cabecinha daquela criança que ela escolhe o que ela quer ser. Se ela quer ser menino, menina... Enfim. O mais incrível de tudo é que o homossexual, quando entende o que é ideologia de gênero, ele é contrário. Sim, porque não tem nada a ver com homossexualidade. Nada a ver com a escolha sexual que você vai ter, né? Exatamente. Você está pegando a criança que deveria ser protegida e nós estamos colocando uma responsabilidade na criança que ela não tem que ter, ela tem que ser ensinada. Não, e até aos 7 anos, dos 0 aos 7 anos, é a principal formação de uma criança, é onde você vai formar o caráter, onde você vai formar os princípios que aquela criança vai levar para o resto da sua vida. Né? Então, que crianças que a gente vai criar, que adultos que nós vamos trazer ao nosso mundo, ao nosso país, se a gente criar ou ser a favor de uma ideologia de gênero? A pergunta é essa. Imagina daqui uma sociedade implantando ideologia hoje, como é que vai ser a sociedade daqui 15, 20 anos? Que sociedade nós teremos?
Eu tenho a sensação de que essa questão de ideologia de gênero, eu não estou falando aqui como apresentadora do J+, estou falando aqui como uma mãe de um menino de 5 anos de idade. Eu tenho a impressão de que toda essa questão envolve uma questão política por detrás. Não é simplesmente uma questão de educação. Será que eu estou errada, Rafael? Nem um pouco. Na verdade, nem um pouco. A gente não teria tempo para entrar mais profundamente, mas tudo isso, para mim, faz parte realmente de uma doutrinação política no futuro. E aí surge, não sei se eu posso chamar de movimento, um programa chamado Escola Sem Partido. Exatamente. Não é? Para que serve isso? Na verdade, a Escola Sem Partido é um movimento que tem justamente para começar a combater algumas coisas, alguns exageros na escola. Eu consegui aprovar há 2 semanas atrás um projeto de lei que vem desse programa, tá? Que o projeto de lei do Rafael é Programa Escola Sem Partido na cidade de São Bernardo do Campo, no meu município. Que é o quê? É para entrar nas diretrizes de base educacional do município. Eu não estou mexendo na questão educacional do que tem que ser ensinado, né, na matemática, português, nessas coisas eu não estou mexendo em nada. Eu só estou colocando regras para que a gente evite que um governo... Lá na frente... Exatamente, que um governo lá na frente, professores mal intencionados, usem a escola como forma de doutrinação, e seja ela qual forma for. E é engraçado que você falar sobre isso, porque eu me lembro na época da escola, por exemplo, eu me lembro da ideologia de determinados professores, né? Professor de história, de geografia, até comentando com meu marido, eu me recordava de algumas questões que hoje, na fase adulta, eu entendo para que lado que cada professor gostaria que eu fosse, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque eu acho que isso vem de casa, vem de dentro de casa. A escola está lá para ensinar, para alfabetizar, para você aprender determinadas matérias, mas a educação, a base, a formação de um ser humano, não adianta a gente querer colocar a responsabilidade no governo, na escola, enfim, quem seja, a responsabilidade é dos pais. Exatamente, o ensino a escola tem que dar. A educação, que são as questões ideológicas e doutrinação, é nós, pai, que devemos ensinar aos nossos filhos. Sim. E o programa Escola Sem Partido, ele vem justamente o quê? Para a gente colocar, na verdade, regras. Né? Ou seja, eu peço neutralidade política na escola, ideológica, religiosa, né? Não esquece, nós vamos ter crianças que são aqueles telespectadores que estarão ali. Sim. Né? E que vão cuidar do nosso país lá na frente. Ou seja, a gente coloca que o quê? O professor ele tem que ensinar todas as correntes. Uma questão, por exemplo, política, ele tem que ensinar que existem partidos políticos que defendem a esquerda, que é a direita. Sim. Não tem problema nenhum. O que é a esquerda, o que é a direita. Ele só não pode ter uma tendência a falar, olha, gente, a direita presta, a esquerda não presta. Sim. É isso que nós queremos evitar. Eu não posso ensinar, por exemplo, eu posso ensinar todas as religiões que existem, mas eu não posso tomar isso como um partido. O budismo é a melhor religião que existe no mundo, o resto não presta. Não, não é isso. A função do professor é ensinar. Olha, existe o catolicismo, o budismo, o evangélico, e todas as religiões são muito bem-vindas. Então, a gente não quer que o quê? Né, que a sala de aula vire algo de doutrinação das nossas crianças. Muito bem. Tem algum site que a gente possa passar para quem tiver interesse, para conhecer melhor esse movimento, que é o movimento Escola Sem Partido? Tem sim, eu acho que está no seu projetinho aqui. Ah, escola é fácil, gente. escolasempartido.org, escolasempartido.org. Muito obrigada, Rafael. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, é uma honra estar com você, é uma honra estar aqui na TV+. Um abraço para tua família também. Obrigado. E dessa forma, J+ ABC fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Daqui a pouquinho, às 20h15, tem o nosso programa Esporte Mais com o nosso querido apresentador Léo Lucas. E agora, você fica com as melhores ofertas de varejo da região do Grande ABC. Fiquem com Deus. Tchau, até amanhã. Obrigada.